Qualquer pessoa pode faturar alto no mercado imobiliário, seja você da área ou mesmo você que nunca ouviu falar dessa oportunidade. Eu nunca havia pisado num canteiro de obra. Eu não fazia ideia, cara. Eu nunca tinha pisado no canteiro de obra, eu não fazia ideia de como. Eu sempre olhava as construções assim, ficava pensando como é que os caras fazem esse processo, né, cara? Como incorporador, como negócio, realmente eu nunca tinha construído nada para vender. Não tinha essa experiência, né? E eu não sabia nada sobre incorporação, não sabia nada. E não tinha capital, tinha um capital muito pequeno. Eu falei, eu vou encarar. Mesmo que hoje você tenha pouco ou nenhum recurso próprio. Em momento nenhum nessa obra eu tive que aportar algum valor. Para dizer, nosso dinheiro mesmo que a gente está investindo não é nenhum. Do nosso bolso, nada. Nadinha, nem R$1. Meu sonho principal desde moleque era trabalhar com construção de casas e vender. Então, mas eu sempre tinha na minha mente que isso daí era muito caro, que isso daí era coisa que eu tinha que ter R$200 mil para lá. E no momento eu não tinha nada no meu bolso. E eu vendi ela por 297 mil. Então teve um lucro aí de 31%. Depois daquela primeira, eu construí outra naquele mesmo condomínio e vendi pelos mesmos 297 mil. R$1.750.000, o ROI de 45%. 3.300.000. 1.650.000, né? 1.600.000. 990 mil. 1.700.000. 2 milhões e meio. 2,3 milhões e 100. 1.200. 990. 1.150. 800 mil. Quero deixar claro, desde o começo, que pouco importa se você não tem tempo, conhecimento ou recursos, ou mesmo se você mora em uma cidade grande ou pequena. Durante essa série de 3 episódios, você vai ter acesso à oportunidade para faturar 500 mil, 1 milhão ou mais na etapa mais rentável do mercado imobiliário, com o objetivo de criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio para alcançar a sua liberdade financeira. Me chamo Léo Ribeiro, atuo no mercado imobiliário aqui em Balneário Camboriú e lidero o movimento da maior comunidade de pessoas que estão criando, protegendo e multiplicando seu patrimônio através da etapa mais rentável desse mercado. Seja bem-vindo, bem-vinda ao evento Construir para Vender. Durante essa série de 3 episódios, você vai ter acesso ao conhecimento que me fez sair do absoluto zero, sem dinheiro, sem experiência na área e faturar múltiplos 7 dígitos nos últimos anos. Vejo faturamento com imóveis de um dos meus negócios nos últimos meses. E como você já viu, não sou só eu que estou fazendo isso. Eu já mostrei o resultado de várias outras pessoas de várias regiões do país que também começaram com pouco ou nenhum recurso próprio, que inclusive não eram nem da área, conciliaram com o seu trabalho e com o seu negócio atual. Além de mim e dessas pessoas que eu te mostrei aqui, eu quero te mostrar empresas e pessoas que talvez você conheça que através do mercado imobiliário também criaram, protegeram e multiplicaram o seu patrimônio. McDonald's, um negócio imobiliário que vende hambúrgueres para que os locatários possam pagar pelos imóveis. O McDonald's é dono do imóvel em parte das suas lojas, sendo assim o franqueado, além de gerar receita através da venda dos lanches, gera receita pagando aluguel do imóvel. Para você ter ideia do quanto isso representa, em 2022, somente de aluguel dos seus imóveis, o McDonald's teve uma receita de 9 bilhões de dólares, enquanto apenas 5 bilhões de dólares foram de royalties. E de acordo com o último balanço patrimonial, o valor entre terrenos e imóveis do McDonald's totaliza 38,1 bilhões de dólares. O Arnold Schwarzenegger, quando ainda jovem, começou a ganhar dinheiro vencendo alguns concursos de fisiculturismo e com esse dinheiro ele abriu, com um amigo, uma pequena empresa de construção. Depois investiu cerca de 27 mil dólares na compra de 6 imóveis, após reformados e vendidos, trouxeram um lucro de 169 mil dólares. Com esse dinheiro ele comprou mais um imóvel com 27 unidades e fez a mesma coisa, vendeu e com o lucro comprou mais 50 unidades, que também foram vendidas. Assim ele foi criando e multiplicando seu patrimônio e com isso permitiu ele se dedicar totalmente aos concursos de fisiculturismo e também ao cinema. Atualmente ele é conhecido por sua carreira no cinema, e na política. Mas tudo isso foi sustentado pelo patrimônio que ele criou multiplicando e investindo seus primeiros ganhos como fisiculturista no mercado imobiliário. Eu poderia citar várias outras pessoas que também criaram, protegeram e multiplicaram seu patrimônio no mercado imobiliário, mas para finalizar, Thiago Nigro, que por sinal também investe no mercado imobiliário, traz uma validação para tudo isso que eu estou falando aqui. Nos últimos 2 séculos, 90% dos milionários ao redor do mundo ficaram ricos com o mesmo tipo de investimento. Mas não foram ações, não foi Bitcoin, não foi nenhuma outra criptomoeda, não foi NFT e nem mesmo através do empreendedorismo. 90% dos milionários ficaram ricos através do mercado imobiliário, especialmente através do mercado de imóveis físicos. Se a maioria dos milionários do mundo construíram sua fortuna através do mercado imobiliário, estatisticamente investir seu dinheiro e seu tempo neste mercado aumenta consideravelmente as suas chances de também conseguir isso. Só que de todas as oportunidades que o mercado imobiliário tem, existe uma que é a mais rentável
e que é sobre ela que eu vou te falar agora. Ela é uma das únicas que permite você começar com pouco ou nenhum recurso próprio, sem experiência e até mesmo conciliando com o seu trabalho e o seu negócio atual. Só que isso que eu vou te ensinar aqui, eu não descobri de uma hora para outra. Há exatos 10 anos atrás, em 2013, ainda cursando a faculdade de Engenharia Civil, eu queria buscar novas oportunidades e possibilidades de crescimento profissional e financeiro. Foi então que decidi sair da cidade onde eu morava, no oeste de Santa Catarina, para morar em Balneário Camboriú. Inicialmente as coisas não deram muito certo, eu tentei a transferência da faculdade de Engenharia Civil e tive que esperar um semestre para conseguir retomar de fato. Como não tinha condições nem de pagar minha faculdade, eu estava financiando 100% com recursos do FIES e ainda precisava me manter aqui, eu resolvi trabalhar como corretor de imóveis, pois era a possibilidade mais próxima do mercado imobiliário que eu visualizei naquele momento, e assim ganhar um dinheiro para poder me manter e ainda conciliar o tempo com a faculdade. Atuando como corretor de imóveis, intermediando negócios de compra, venda de terrenos, apartamentos, casas, eu conheci várias oportunidades que esse mercado tem de se ganhar dinheiro e comecei a entender na prática como o mercado imobiliário funciona e quem de fato ganha dinheiro ficando com a maior fatia do bolo. Infelizmente não era eu como corretor de imóveis, nem o engenheiro, o arquiteto que fazem projeto, passa o dia todo na obra, ou no escritório, resolvendo pepino e apagando incêndio, nem o empreiteiro de mão de obras ou mesmo o construtor, mas sim o incorporador, aquele que constrói imóveis para venda. E o que mais me chamou atenção nisso é que a maioria dos incorporadores que eu conhecia nem eram engenheiros, arquitetos ou mesmo tinham faculdade. Cheguei a ver pessoas com pouco grau de estudo e que atuavam em outra área, faturando alto nesse mercado, e isso chamou a minha atenção. E só para você entender a diferença entre cada um, o corretor, o engenheiro, o arquiteto, o empreiteiro, o construtor, eles prestam serviço, vendem a sua hora, trabalham pra caramba, assumem um monte de risco para no final ficar com uma remuneração que raramente é satisfatória ou até mesmo justa. Já o incorporador é aquele que estrutura empreendimentos para venda, desde uma simples casa popular até edifício de apartamentos. Ele não precisa ter formação nenhuma, não precisa ter conhecimento técnico de obra, pois o incorporador não se envolve com a obra e nem mesmo precisa ter uma equipe. O que ele precisa fazer é contratar as pessoas certas para viabilizar o seu projeto. E é o incorporador que fica com a maior fatia do bolo, o lucro pela venda do empreendimento. Nesse momento, acendeu uma luz na minha cabeça, pois eu estava diante de uma oportunidade real de ganhar dinheiro e sair da corrida dos ratos, onde eu trabalhava somente para pagar as contas e eu não tinha perspectiva de criar um patrimônio para atingir a minha liberdade financeira e a segurança da minha família. Pois nada contra quem escolhe trabalhar como prestador de serviço ou ser CLT, mas para mim, mesmo estando no início da minha carreira profissional, não fazia nenhum sentido me imaginar passar anos trabalhando de 8 a 12 horas por dia para mal pagar minhas contas, ou me acomodar e ficar a vida toda como prestador de serviço, com pouca ou nenhuma autonomia, tendo alguém me dizendo o horário que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que fazer e o pior, quanto que eu tenho que ganhar. Só de pensar isso para minha vida batia aquela angústia, aquela sensação ruim no peito de ser só mais um e frustrado por não ter condições de realizar os meus sonhos, de poder construir um patrimônio, dar saúde, educação, segurança para minha família, poder viajar e aproveitar a vida como eu gostaria. E aqui eu aproveito para pedir para você refletir. O que você está fazendo hoje? Seja trabalhando como CLT, prestando serviço para alguém, ou mesmo você que já empreende um negócio próprio, o que você está fazendo hoje? Está te proporcionando a vida que você merece? Permite você alcançar a condição financeira, a liberdade de tempo e a qualidade de vida que você quer para você e para sua família? Não estou falando de ter um carrão, de festas, ostentação, mas de uma vida digna e confortável, com qualidade e segurança para você e para todos que você ama. Ao refletir sobre isso, para mim ficou claro que era por esse caminho da incorporação imobiliária que eu deveria seguir, pois seria por ele que eu teria minha autonomia nas minhas decisões e a possibilidade real de criar patrimônio para alcançar a vida que eu tanto sonhava. Só que tinha um problema. Como começar se eu não tinha dinheiro, também nenhuma experiência na área, ainda tinha que conciliar essa nova atividade com o meu trabalho de engenharia. Isso ficou martelando na minha cabeça. Primeira coisa que decidi fazer foi buscar conhecimento através de cursos na área de incorporação. Pois eu entendi que ao fazer isso eu estaria comprando tempo e, óbvio, evitando custos e erros desnecessários, seguindo um mapa já trilhado por outras pessoas que conquistaram aquilo que eu queria alcançar. Mesmo assim, ainda faltava o dinheiro. Pensei até em fazer um financiamento bancário. Só que eu não tinha comprovação de renda, eu não tinha um imóvel para dar em garantia, eu não tinha uma empresa com histórico para comprovar lastro e experiência no ramo. Fiquei dias pensando como que eu faria. Eu tinha que encontrar um jeito de sair do absoluto zero, pois tinha ficado claro que era por esse caminho que eu devia seguir. E aí, conversando com um amigo que já era da área e que seria meu sócio no primeiro empreendimento, a gente concluiu que a única forma era buscar parceiros que pudessem suprir essas nossas necessidades de recursos. Honestamente, nesse momento, achei que eu não estava preparado, que não conseguiria, mas ao mesmo tempo tinha algo que me dizia que essa poderia ser a oportunidade
que eu estava pedindo. E abrindo parênteses aqui, se eu não buscasse alternativas para aproveitar aquela oportunidade e não enfrentasse o medo de estar sem recursos, eu não teria faturado mais de 3 milhões de reais somente esse ano com o imóvel. Para transformar uma história longa em uma história curta, nós encontramos o terreno para esse primeiro empreendimento. Na negociação precisava dar de entrada 10 mil reais, então 5 mil reais cada um, mas nem isso eu tinha. Recente tinha me formado na faculdade de engenharia e não estava mais trabalhando como corretor. Aí acabei conseguindo emprestado com minha namorada na época, hoje minha esposa. Em paralelo à construção dessa casa, fui buscando mais conhecimento e formatando esse modelo de negócios, que na época nos levou a um faturamento de 2 milhões e 700 mil reais na venda da primeira casa. E olha, nesse empreendimento muita coisa deu errado, mas muita mesmo, pois foi na base da tentativa e erro. Mas muito além do ganho financeiro que eu obtive, que foi muito bom, eu aprendi muito. E foi através desse primeiro empreendimento que formatei o meu modelo de negócios. Hoje, com esse modelo de negócio bem estruturado e crescendo a cada dia, seguindo o que chamo de método Domus, tenho 2 projetos em andamento, de alto padrão, com faturamento estimado em mais de 14 milhões de reais para os próximos 12 meses e outros 2 logo iniciando. Detalhe, tudo isso começou com apenas 5 mil reais emprestados, com zero experiência e conciliando com o meu trabalho. E à medida que eu comecei a crescer o meu negócio, obter mais resultados, além da minha rede de contatos, além de utilizar outras maneiras de conseguir recursos, eu resolvi começar a fazer alguns anúncios na internet para conseguir mais parceiros e além de novos parceiros, chegaram muitas pessoas querendo aprender o meu modelo de negócio, como que eu fazia, como que eu estava desenvolvendo essas casas para venda. Aí naquele momento a minha resposta foi que não, afinal meu foco estava somente em construir novos empreendimentos para venda, até que em março de 2020 aconteceu uma coisa chamada pandemia. E aí você sabemos que obrigatoriamente tivemos que parar nossos negócios e ficar em casa. Ao me ver parado sem nada para fazer, olhando aqueles vários pedidos de consultoria para ensinar esse meu modelo de negócio, eu pensei que podia ser uma forma de aproveitar meu tempo e voltar a fazer algo que eu gostava e não fazia muito tempo. Eu já havia sido professor de informática durante 3 anos, quando eu era mais novo, dos 17 aos 20 anos de idade, e agora eu tinha na minha frente a oportunidade de aproveitar esse tempo que tinha disponível e voltar a ser professor. Então eu resolvi abrir um canal no YouTube para compartilhar o que estava fazendo através de aulas ao vivo toda semana. Dessa decisão de ensinar minha metodologia, o meu modelo de negócios, já são mais de 500 milhões, exatamente. São mais de R$500 bilhão em novos empreendimentos espalhados por todas as regiões do país, inclusive fora do país, e isso se tornou mais um negócio, o qual eu concilio com a construção de imóveis para venda. A Domus Educação é a maior escola de negócios do Brasil voltada para quem quer investir e empreender na etapa mais rentável do mercado imobiliário. Já são mais de 3 anos trazendo conteúdo toda semana e por essa decisão, você e eu estamos aqui hoje. Ah, Léo, mas você não estaria criando concorrentes ensinando o que você faz? Aqui eu vou falar 3 pontos extremamente importantes e quero que você preste muita atenção. Primeiro, o que você vai aprender aqui nessa série de 3 episódios vai te dar a possibilidade real de criar um negócio que pode faturar milhares e até múltiplos milhões de reais por ano. E você vai chegar no mesmo estágio que eu estou, recusando semanalmente oportunidades que me oferecem, pois o faturamento dos meus empreendimentos hoje é mais do que o suficiente para me dar paz mental, autonomia financeira e tempo para escolher o que quero fazer. Poderia fazer mais e faturar ainda mais? Sim, mas hoje eu não quero investir mais do que 4 horas do meu dia para os meus empreendimentos. Mas esse limite é você quem vai escolher. O modelo de negócios que você vai aprender aqui serve para quem quer trabalhar paralelo à sua atividade principal ou até para quem quer fazer somente isso e faturar múltiplos milhões de reais por ano. Segundo, uma das maiores incorporadoras do país lança empreendimentos somente na primeira e na segunda quadra do mar de Balneário Camboriú. Não é em toda a cidade de Balneário Camboriú, é somente na primeira e na segunda quadra do mar. Se eles conseguiram se tornar uma das maiores incorporadoras, construindo literalmente numa faixa de terra de 7 km de extensão, quem somos nós para nos preocuparmos com concorrência no 6º maior país do mundo em território e em número de habitantes? E terceiro, o Brasil tem um déficit habitacional gigantesco. Segundo a Abrainc, o Brasil vai precisar construir mais de 30 milhões de novas moradias até 2030. Ou seja, tem mais gente querendo comprar do que imóveis sendo construídos para venda. O brasileiro tem o sonho da casa própria muito forte, sendo a prioridade número 1 da maior parte das famílias. E por isso eu reforço o tamanho da oportunidade que está aqui diante de você. Você deve ter acompanhado na internet, em jornais de TV, o boom do mercado imobiliário que aconteceu no pós-pandemia. Ela revolucionou a forma como as famílias enxergam a moradia. A demanda por casas, por exemplo, que já era grande, aumentou consideravelmente, já que as pessoas estão priorizando hoje maior qualidade de vida e espaço do que estar no centro de uma cidade. Existem muitas possibilidades nesse mercado. Além disso, estamos com linhas de crédito para aquisição da casa própria muito atrativas, mesmo a taxa Selic retornando a patamares saudáveis de mercado. Estamos com um recorde de financiamento e a tendência é de se manter assim pelos próximos anos. Ainda mais agora, com o incentivo do governo com o programa Minha Casa Minha Vida. Se já existiam oportunidades, agora ficou ainda melhor.
Quem entrar agora vai aproveitar a próxima grande onda do mercado imobiliário. Até porque o orçamento de 2024 será ainda maior do que o que foi em 2023. Sem contar que as vendas de imóveis residenciais novos subiram 8,7% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo o indicador da Abrainc. Mas esse ponto eu quero que você preste bastante atenção. Por 2 anos, a taxa Selic não caía. Durante um ano, ela permaneceu em 13,75%. Com a taxa Selic nesse patamar, as pessoas acabavam colocando dinheiro na renda fixa e não investindo em imóveis. E as famílias que queriam comprar a casa própria acabavam postergando a aquisição porque a taxa de juros do financiamento estava muito alta em virtude da Selic. Com menos demanda, as vendas demoram mais para acontecer. Mas essa curva de juros acabou de virar. E se você for esperto, vai surfar a próxima onda do mercado imobiliário nos próximos anos. Porque historicamente, todas as vezes que a taxa Selic cai, os anos seguintes, o mercado imobiliário vive uma fase próspera. E o melhor momento para você começar a construir para vender é justamente no começo dessa fase de queda da taxa, onde você ainda consegue comprar terrenos baratos e vai estar com o imóvel pronto quando a taxa estiver 8, 9% ao ano. Poucas pessoas estão olhando o mercado dessa forma. Geralmente elas esperam o mercado aquecer para aí começar a procurar o terreno para construir para vender. Elas já vão estar atrasadas. Só que você não, porque você vai começar agora. E independente dos indicadores do mercado estarem favoráveis ou não, da política ou dos custos de construção estarem aumentando, diminuindo, tem uma coisa que nunca vai mudar. As famílias mantêm o seu maior sonho de vida, adquirir a casa própria para trazer mais segurança e tranquilidade para a sua família. E além desses 3 motivos que eu mencionei, de que não estou gerando concorrentes ao ensinar o meu modelo de negócios, eu não poderia deixar de citar a minha satisfação pessoal em receber mensagens semanalmente de pessoas comuns, assim como eu e você, que começaram do zero, sem dinheiro, sem experiência, que conciliam com a sua atividade atual e estão conseguindo autonomia e liberdade, gerando renda, criando e multiplicando seu patrimônio, vivendo uma vida mais próspera. E por que será que eu estou falando tanto de criar e multiplicar patrimônio? Porque eu vou assumir que, assim como eu queria, você também quer alcançar a sua liberdade financeira e ter a paz mental de que, independente dos desafios que surgem em nossa vida, você tenha os recursos financeiros suficientes para superá-los tranquilamente, além de poder desfrutar dessa liberdade. E para eu explicar de maneira bem simples, liberdade financeira para mim é ter um patrimônio que gere renda passiva suficiente para manter o meu padrão de vida sem precisar trabalhar. Não que a gente pense em parar depois disso, de alcançar a liberdade financeira, mas ela vai nos trazer segurança e liberdade de escolhas, um dos principais objetivos de acumular riqueza. Por exemplo, o seu custo de vida hoje, vamos supor que seja 10 mil reais por mês, e para você ter liberdade financeira, você precisa criar um patrimônio que investido gere mensalmente pelo menos esse valor de 10 mil reais líquido. Nesse exemplo ainda, vamos supor que se você tivesse R$1 milhão investidos em alguma modalidade que te retorne 1% ao mês líquido ou 12% ao ano, você alcançaria seu objetivo, né? Ah, Léo, mas meu custo de vida é menor do que 10 mil, ou é maior. Então, baseado no seu custo, você pode projetar o quanto de patrimônio você precisa acumular. É um cálculo bem simples. É importante frisar que eu estou fazendo os cálculos com números e percentuais arredondados e sem considerar a inflação para ficar mais fácil a explicação desse conceito. Não vamos nos apegar aqui a valores, ao que traz ou não essa rentabilidade, ok? E talvez agora você tenha se deparado com a seguinte situação: não ter hoje capital suficiente para investir e gerar tal renda passiva para sua liberdade financeira. Se esse é o seu caso, o caminho para atingir esse objetivo é fazer algo hoje que te permita você criar, proteger e multiplicar seu patrimônio até alcançar a sua liberdade financeira. E é a partir de agora que você vai entender a oportunidade que eu vou te mostrar nesse evento, que é a etapa mais rentável do mercado imobiliário, a construção de imóveis para venda. Vou fazer um cálculo para ver o quanto você pode ganhar construindo uma única casa para venda. Vou te mostrar quanto dinheiro você pode colocar no seu bolso e como aplicar a mágica dos juros compostos na incorporação imobiliária para multiplicar o seu patrimônio e atingir a liberdade financeira ainda mais rápido. Vamos calcular juntos aqui um exemplo. Para facilitar os cálculos, vamos considerar que você vai fazer de uma casa de alto padrão, onde o custo entre terreno e a construção seja de R$1 milhão. Vamos supor também que você tem esse 1 milhão em caixa e vai comprar o terreno por 300 mil dentro de um condomínio fechado e construir uma casa térrea de 200 metros quadrados com 3 suítes por 700 mil reais. E caso você não tenha todo esse recurso disponível, não se preocupe com isso agora, fique tranquilo. Esse aqui é só um exemplo para facilitar os nossos cálculos. Se quiser, pode fazer essas mesmas contas para um empreendimento de 300 mil, de 500 mil, de 1 milhão ou mais, por exemplo. E no segundo episódio dessa série, que eu vou liberar na quarta-feira, você vai aprender 3 estratégias para você estruturar empreendimentos para venda com pouco ou nenhum recurso próprio e também sem experiência na área. Bom, desde o momento da compra do terreno
até a entrega e venda dessa casa, nós podemos considerar 12 meses. Esse é o nosso ciclo de investimento. Pode ser que leve mais tempo, como pode ser que leve um pouco menos. Em grande parte dos casos, a casa é vendida ainda durante a construção. Mas para facilitar a nossa conta, vamos arredondar para 12 meses. A média do mercado é que você consiga vender uma casa dessas por 60% acima do custo global do empreendimento. Pode conseguir ainda mais? Pode sim. Eu mesmo já superei esse percentual, inclusive já vendi pelo dobro do total investido, mas vamos considerar aqui uma média ainda mais conservadora, de 50% sobre o custo total. Então você vai vender essa casa por 1,5 milhão. Então, tirando a comissão do corretor de 5%, que é a média nacional, ou 75 mil, e subtraindo também dessa receita o custo de 1 milhão do empreendimento, sobrou na sua conta R$ 425 mil. Considerando nesse exemplo também que você está fazendo esse empreendimento tudo na pessoa física, vai pagar um imposto sobre ganho de capital de 15%, ou R$ 63.750. Então, finalmente temos o lucro líquido desse empreendimento de R$ 361.250. Esse é o dinheiro que vai para o seu bolso. Seria bom esse valor para você? Tivemos uma margem de lucro líquida de mais de 24%, que é a divisão do lucro líquido sobre o faturamento. Tivemos um retorno sobre o capital investido de mais de 36% em 12 meses. E detalhe, com um único empreendimento para venda, sem você precisar deixar o seu emprego ou sua empresa para estruturar esse empreendimento e vender. Olha, nenhuma alternativa de renda fixa, de ações da Bolsa de Valores ou até mesmo de abrir uma empresa em outro segmento conseguiria te entregar uma rentabilidade de 36% ao ano líquida, com a consistência e a segurança que o mercado imobiliário oferece. Pois esse é um dos diferenciais de quem investe e empreende no mercado imobiliário. Do chão não passa. Ou você conhece alguém que investiu em imóveis e teve prejuízo. Sem falar que qual outro negócio possibilita você faturar milhares, até milhões de reais, onde no pior dos cenários é empatar, ou seja, retornar o que você investiu. E isso é improvável acontecer, é só você falar com um corretor de imóveis, por exemplo, e pedir quanto que valorizou os terrenos nos últimos anos aí na região. Você vai perceber que só de comprar o terreno hoje e não fazer nada e vender ele daqui a algum tempo, você já vai ter lucro. Isso aconteceu inclusive com uma cliente minha, que eu comprei um terreno no ano passado dela. A Fábio comprou um terreno por quanto em 2017, Fábio? 2018. 18. É, Não, 17. Agosto de 2017. 320 mil. 320. E agora tá vendendo por quanto? 2 milhões. Será que ela fez um bom negócio? Fez um bom negócio, né? Fez um bom negócio e eu também fiz um bom negócio. Fizemos um bom negócio. Eu vou construir uma casa para vender lá e ela fez a venda do lote e vai investir em outros empreendimentos. Obrigado pela confiança. Duas vezes, né? Duas vezes. Obrigado pela confiança. Eu como corretor lá naquela época e agora como incorporador. Fizemos esse negócio, muito feliz em poder encerrar esse ciclo agora com uma casa linda naquele terreno lá, vai ficar top. Obrigado. Isso aí. Isso só da valorização do terreno. Quando estruturamos um negócio para venda, além da valorização do terreno, você soma o lucro do empreendimento, conforme o exemplo anterior. Eu vejo muita gente buscando renda passiva, construindo imóveis para alugar, sejam casas, apartamentos, imóveis compactos como kitnets, lofts. Isso é uma ótima estratégia para quem já tem patrimônio considerável e já conquistou a sua liberdade financeira, pois, por exemplo, o tempo de retorno de investimento com esse tipo de imóvel é longo, mais de 10 anos. É para quem já busca ter uma renda passiva sem ter que se dedicar muito e como forma de aposentadoria. E mesmo para quem já tem patrimônio, construir para vender é uma alternativa bem mais rentável do que construir e alugar, por exemplo. Agora, para quem ainda não tem patrimônio e deseja criar ele do zero e multiplicar, construir imóveis para vender é a estratégia mais rápida, mais segura e mais rentável. Agora, voltando ao exemplo de investimento. Se você pegasse esses mesmos R$1 milhão e construísse kitnets para alugar, você teria uma renda anual de aproximadamente R$80 mil, ou 8% ao ano sobre o capital que você investiu. Mas ainda teríamos que descontar imposto de renda, o tempo que o imóvel fica vago sem alugar, eventuais inadimplências, manutenções, reformas. Outra vantagem em comparação ao construir para alugar é que quando você constrói para vender, no final do ciclo, entre 12 e 18 meses, você tem todo o capital disponível no seu bolso para reinvestir em um novo empreendimento ou para alocar em outro lugar. E a cereja do bolo não é a rentabilidade superior que outras opções do mercado, mas sim aplicando aquilo que Einstein nomeou como a oitava maravilha do mundo, a mágica dos juros compostos, a forma com que você consegue multiplicar o seu patrimônio, se reinvestir consistentemente junto com o lucro. Pegando o exemplo anterior, em 12 meses você teve um retorno superior a 36% investindo inicialmente R$1 milhão, né? Vamos supor que você tem esse capital guardado para facilitar as nossas contas, mas pode considerar proporcionalmente o valor que tiver disponível para esse investimento. Se reinvestir em um novo projeto, seja uma ou várias casas, o capital inicial com o lucro do primeiro ciclo e manter essa mesma rentabilidade,
no final de mais 12 meses, ou 24 meses a partir da data inicial, você já acumulou R$ 1.849.600. No terceiro ciclo, até finalizar 36 meses ou 3 anos a partir do momento zero, reinvestindo consistentemente todo o capital, incluindo os lucros, você vai chegar ao montante de R$ 2.515.456. No quarto ciclo, no final de 48 meses, seguindo os mesmos princípios, você terá um patrimônio acumulado de R$ 3.421.020. E no final do quinto ano, 60 meses a partir do momento que você decidiu ingressar nesse mercado e construir seu primeiro imóvel para venda, utilizando a mágica dos juros compostos, você acumulou R$ 4.652.587. Ou seja, você multiplicou mais de 4 vezes o capital inicial, reinvestindo disciplinadamente, comprando terreno, construindo, vendendo e repetindo o ciclo. Se imagine agora, daqui a 5 anos, você com esse valor disponível no banco, o que você faria? Você investiria em uma renda fixa para ter uma renda passiva de 40 a 50 mil por mês? Ou você pegaria parte desse valor e continuaria construindo imóveis para vender? Eu não sei se o que você faz hoje te permite alcançar resultados próximos a esse. O que eu estou te mostrando aqui é uma oportunidade real de você conseguir isso. Tenha plena convicção, e sendo bem conservador, que em menos de 10 anos uma pessoa comum, começando do zero, sem recursos nem experiência, trabalhando com consistência e melhorando a cada empreendimento, consegue alcançar esse patrimônio e até superar ele. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual você também deve construir imóveis para vender. Ah, Léo, mas o que garante que se eu construir eu vou conseguir vender? Aqui entra o modelo de negócios que eu utilizo e eu vou te ensinar nos próximos episódios. Se você seguir o que vai aprender nesse evento, a venda do seu empreendimento deixa de ser uma variável e passa a ser uma consequência. Por isso, não se preocupe com isso agora. Me responda, que outro mercado tão conservador e seguro quanto o mercado imobiliário poderia te proporcionar rentabilidades tão altas como essa, multiplicando seu patrimônio até atingir a sua liberdade financeira? E outra coisa, em algum momento eu disse para você que construir para vender é dinheiro fácil? Jamais. O que realmente vale a pena na vida vem através de muito trabalho, de disciplina, de consistência e principalmente de coragem para abraçar as oportunidades que surgem na nossa frente. O que eu estou te dizendo é que é plenamente possível você fazer isso, pois essas rentabilidades que mostrei são conservadoras e reais, mesmo que hoje você começando com pouco recurso, até mesmo sem recursos próprios e até mesmo sem entender nada de obras. E não é só isso. Imóveis são um dos investimentos mais seguros que existem, pois aconteça o que acontecer, estão sempre onde podemos ver e tocar todos os dias. Sempre teremos demanda. Afinal, todos nós precisamos de algum lugar para morar e depois que a agricultura foi descoberta e nós seres humanos deixamos de ser nômades, cada dia que passa os terrenos ficam mais escassos e por isso da sua valorização. Tá, Léo, mas por que começar por casas para venda? Além de casas possuírem um ciclo rápido entre 6 e 18 meses, uma alta rentabilidade, é o melhor perfil de empreendimento para quem está começando, pois é simples de se estruturar. Você encontra mão de obra em abundância em qualquer região, diferente de prédios que exigem maior conhecimento técnico, mais capital e mais tempo de retorno. Aposto que passou pela sua cabeça agora quem você conhece aí na sua cidade que poderia construir essas casas para você, não é mesmo? Outro benefício de casas é que você pode começar mesmo na pessoa física, sem precisar abrir empresa, ou seja, sem burocracia e fácil de viabilizar o negócio. Outro ponto que quero reforçar aqui é que independente da sua profissão ou da área de atuação, é totalmente possível e viável você conciliar a construção para vender com sua jornada de trabalho. Temos aqui desde bombeiro, operário, comerciante, engenheiros. É o terceiro turno, né? O primeiro e o segundo é no oficial, né, como servidor público, o terceiro turno é na hora do almoço, é no final do dia, final de semana, é à noite. Olha, eu vou ser sincero, eu achei que eu não ia conseguir, mas é tão legal, é tão satisfatório fazer uma casa para vender. Você consegue conciliar, otimizar o tempo, né? E conciliando com a minha profissão. Pretendo continuar tocando os dois, não quero abrir mão nem de um nem do outro. Em paralelo da transportadora hoje com a Incorporar, hoje eu sou responsável pela parte financeira da empresa. Hoje, atualmente, eu trabalho com projetos 3D, né? Essa empresa de 3D, ela é focada para qual para qual segmento? Faz uma matrizaria, faz moldes para calçado, né? Ou então, seja, nada a ver com construção civil. É bem diferente mesmo. A gente trabalha como CLT mesmo, né? CLT, perfeito. É uma estratégia, né? Você está fazendo, você tem a tua garantia, você paga teus boletos com o teu CLT, trabalha o dia todo, e quando você vende o imóvel, aquele valor vem limpo, porque ele não tem que pagar o boleto da internet, do aluguel, da luz. Aquele dinheiro ali é patrimônio, né? A gente fica em função nesse primeiro trabalho, digamos, desde as 6 horas até as 6 horas da noite, digamos assim. É possível conciliar? Sim, é possível. Entre vários outros exemplos que eu poderia citar de pessoas que conciliam seu trabalho com a construção de casas para venda. Inclusive, eu mesmo. Minha principal ocupação é construir para vender.
Porém, eu dedico cerca de 4 horas do meu dia para eles. Mas caso você comece com empreendimentos menores e estruturando da forma que ensino, você consegue gerenciar o seu empreendimento com menos de 2 horas por dia. E atenção, não estou falando aqui de um investimento agressivo, com alto risco como bolsa de valores, criptomoedas ou apostas. Eu estou falando de imóveis, de um mercado extremamente tradicional e seguro, e eu arrisco dizer que é a forma de investimento mais tradicional e segura que existe, e que gera lucros extraordinários. Ok, Léo, já entendi como posso faturar construindo para vender, e com isso criar, proteger e multiplicar meu patrimônio, mas e como fazer isso quando se tem pouco ou nenhum recurso próprio e se não tem experiência na área? Bom, no segundo episódio dessa série, que vai ao ar na próxima quarta-feira, às 9 da manhã, eu vou te mostrar detalhadamente as estratégias que essas pessoas que você viu durante esses episódios e eu estamos utilizando e que recomendo você usar também se você tem pouco ou nenhum recurso próprio e também não tem experiência nessa área. E se você já tem recursos e experiência, como você pode usar de maneira mais estratégica e eficiente para faturar ainda mais rápido. Então agora, eu quero que você clique no botão abaixo desse vídeo e me envie uma mensagem lá no direct do Instagram dizendo o que você achou dessa oportunidade e também escreva se você tiver alguma dúvida, que eu vou responder elas nos próximos vídeos desta série. Espero então quarta-feira, às 9 da manhã, no segundo episódio da série Construir para Vender. Até lá! Quando a gente almeja lá a independência financeira e criar essa renda passiva, é justamente pensando nisso. Curtir melhor os filhos, né? Curtir a família. Eu acho que esse é o momento, né? Sempre eu trabalhei para os outros e eu nunca tinha isso na minha vida. Eu sempre estava ali vendo meu patrão trocar de carro todo ano. Um ano era Mercedes, outro ano pegava uma BMW. Eu ficava pensando, eu preciso dar um jeito na minha vida. Se aposentar hoje é bem difícil, a gente vai ter que fazer renda, vai ter que fazer patrimônio de alguma forma. A ideia da incorporação nasceu daí. Não é questão de ganância, mas sempre a gente tenta buscar alguma coisa a mais. A gente tem uma opção de fazer uma viagem por ano, de repente. E aí eu comecei a pesquisar mais do que fazer. Eu falei, pô, como tá difícil ter oportunidades, eu tenho que criar oportunidades, como que eu vou criar? Aí eu comecei a pesquisar sobre construir casa para venda, até te encontrar lá. O nosso planejamento aí é fazer em 15 anos aí pelo menos uns 15 milhões de patrimônio para que a gente consiga envelhecer com uma certa tranquilidade. É eu ter ativos que me gerem renda passivas que banquem meu custo fixo. E além disso, aumentar patrimônio. Então eu tenho uma meta aí até 2025 para eu bater e conseguir essa independência financeira aí. Então... Mas imagine você ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa aí, com mais 20... Sim, cara, tem muita coisa pela frente. A ideia era fazer o quê? Fazer investimentos para que consiga aí a independência financeira. Daqui 15 anos eu vou fazer o quê na minha vida? O que eu vou estar fazendo? Coloquei uma meta, a minha meta é me aposentar com 50 anos. Falei, cara, em 15 anos dá para fazer muita coisa, né? Então, ou eu posso ficar sentado esperando chegar, ou posso fazer alguma coisa para chegar lá daqui 15 anos com alguma coisa.